com relação ao senhor. Tem um vídeo que o senhor garante, se eu voltar à presidência, eu vou regular a mídia. E outro, dizem que o senhor vai esconder a ex-presidente Dilma na campanha. O senhor pode falar sobre isso, por favor, presidente? Posso falar sobre isso. Primeiro, veja, nós fizemos um seminário em 2009. Veja, a primeira questão da mídia, eu acho que nós precisamos fazer, sabe, uma regulamentação, sabe, da mídia, de atualizá-la aos tempos atuais, e não é o presidente da República que faz, é o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Ou seja, nós temos a internet que é preciso regularizar, e a internet é uma coisa extraordinária para a sociedade e para a humanidade, mas ela não pode ser, sabe, um antro de mentiras, como nós temos visto pelas mãos do próprio presidente da República. Então nós vamos precisar discutir isso com muita tranquilidade, a sociedade brasileira tem que participar, o Congresso tem que participar, para saber se a gente atualiza a regulação da mídia brasileira, sabe, copiando modelos como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos e tantos outros países que já avançaram mais do que nós. O que a gente não pode continuar é com uma regulação da mídia eletrônica de 1962. É preciso avançar. E nesta terça-feira, Lula voltou a defender a regulação da mídia, dessa vez com foco na internet. Em entrevista, o petista disse que a iniciativa precisa partir do Congresso Nacional. Lula também criticou o presidente Jair Bolsonaro e voltou a acusá-lo de promover fake news. O tema gera polêmica até dentro do próprio PT. Aliados acreditam que Lula deveria deixar a pauta de lado durante a campanha para evitar a perda de eleitorado. Também foi divulgado nesta terça o marqueteiro de Lula para as eleições desse ano. A propaganda petista será comandada pelo jornalista Augusto Fonseca, que também trabalhou nas campanhas dos tucanos Fernando Henrique Cardoso em 1994 e Aécio Neves em 2014. A escolha foi feita após reuniões entre Lula, o coordenador de comunicação do partido, Franklin Martins, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Salles. Olha, é o que ele sempre tem, né? Esse viés autoritário, né? O petista, ele gosta dessa coisa cubana, venezuelana, né? Coreia do Norte, né? Leste europeu, aquela coisa realmente opressora e que é antidemocrática. Está no DNA, né? O pessoal que foi treinar em Cuba, foi treinar guerrilha em Cuba, né? O regime militar brasileiro, quando pegou essa turma e deixou ir para fora, em vez de manter aqui dentro na prisão brasileira, respondendo ao processo, devido ao processo legal, pegou e deixou essa turma lá para fora. Fez muito mal, porque eles foram fazer o quê? Foram treinar guerrilha lá em Cuba, e tá aí, ó, o viés ditatorial tá no DNA dessa turma. Você, Zé, 2 minutos. Eu sempre falei sobre a possibilidade de dar transparência, pluralidade nas mídias sociais e nas plataformas, né? Não se pode admitir um monopólio numa potência de comunicação que é a nova realidade, que são essas plataformas de comunicação. Eu gostei muito hoje do discurso do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na abertura dos trabalhos do Supremo. Lá ele defendeu com muita força a possibilidade de comunicação direta, defendeu com muita ênfase, inclusive, as novas comunicações, que são exatamente esses meios de comunicação onde não se passa pelo que o Fiuza chama de consórcio. E isto é muito importante. É sim do DNA dos partidos de esquerda em geral, de não aceitar a opinião contrária. É do DNA de controlar. Mas eu dou uma má notícia a eles. Eu acho que a internet é incontrolável. Eles vão regulamentar, controlar, asfixiar aonde? Aqui no Brasil? E os que estão no exterior vão continuar mandando mensagens aqui para o Brasil. Então, acho que é impossível. Já estou chegando a essa conclusão de tanto que eu escuto falar dessa história de regulamentar e fechar as mídias sociais. Acho que tem que abrir. Lula não vem só, ele vem com o PT todo, né? Vem com aquela turma toda, né? Querendo vir para o governo, já falando que vai, ontem declarou, eu tive até que me posicionar, que vai regular a mídia, que não vai aceitar a mídia falar mal dele. Você olha os países que tem regulação de mídia como é. Olha como é que é a mídia hoje em Cuba, como é que é a mídia hoje na China. Não pode falar mal do presidente. Se falar em Cuba, ou você vai preso, ou vai ter que morar fora, ou você desaparece. Então, assim, a gente vai retroceder no tempo.
O ministro Fábio Faria critica a declaração do ex-presidente Lula sobre regulamentação da comunicação no Brasil. Acompanhe com Camila Yunes. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a regulamentação da comunicação no Brasil. Pelas redes sociais, o PT publicou uma fala do petista, em que ele afirma: é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. Em viagem pelo Nordeste, Lula afirmou que é necessário retomar a discussão no Brasil. É preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação no país. O dono do jornal ele tem o direito de ter o editorial e de colocar o pensamento empresarial. Mas na informação ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu. E nós vamos ter que discutir isso. O ministro Fábio Faria questionou a fala de Lula, afirmando: o PT tem falado reiteradamente sobre a regulamentação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso. O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre a declaração de Lula. Ele disse: se PT voltar, ele não será tão bonzinho como antes. E completou: seus líderes estão velhos e querem executar seu projeto de poder, sua sociedade perfeita. E isso passa por calar todas as vozes contrárias, colocando um nome bonitinho nestas medidas, tais como regulamentar a comunicação. Mas olha, Lula diz que é preciso regulamentar a mídia no Brasil. Cadê o tweet que eu pedi dele do PT? É preciso atualizar a regulamentação da comunicação desse país. Foi quem disse isso, minha gente, foi o Lula, o ex-presidiário, em entrevista coletiva no Ceará. O ministro das Comunicações, o Fábio Faria, falou o seguinte: o PT respondeu, né? Não deixou barato, não. O PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia. E ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso. Volta para mim. Tá vendo? Acabar o ditador é o Bolsonaro. O Bolsonaro às vezes fala demais. Fala. O Bolsonaro às vezes se excede. Se excede. Mas você dizer que o presidente Jair Bolsonaro é ditador, que odeia a imprensa, e olhe que o Bolsonaro tem motivos para odiar a imprensa. Tem. Eu tenho raiva por ele. Imagine ele tem motivos. O Bolsonaro às vezes grita com a repórter, aqui e acolá, grita. Eu já me posicionei sobre isso. Eu ia gritar mais. Eu, Samanta, gritaria mais. Mas preste atenção na diferença. Ele está na cadeira, está com a caneta na mão, eleito democraticamente pelo povo. Se alguém tivesse, pela lógica, que está pensando em regulamentar a mídia, é quem está no poder, né? E ele está falando disso? Não, não está. Não está. Não está. Porque, ao contrário do que esses calhordas dizem por todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro é muito democrático. Eu fico pensando, se fosse eu, se eu seria democrática como ele. Não sei. Não sei. Aí vem um ex-presidiário andar pelo meu querido Nordeste. Andar num avião que ninguém sabe quem pagou. Com as despesas em hotéis de luxo que ninguém sabe quem paga. Falar uma atrocidade dessa. Primeiro, Lula, você está sendo ingrato com a CNN. Você está sendo ingrato com a Globo. Porque essas duas emissoras, como outras, estão assim, ó, lambendo o chão que você passa. Você vai falar que vai regulamentar a atividade delas? Primeiro, não é... Isso não é a primeira vez que acontece. A pessoa não pode dizer que está sendo enganada pelo Lula, porque o Lula já fala isso há muito tempo, quando ele era presidente. Aí depois, quando ele colocou a Dilma lá, ela também tentou regulamentar.
Mas o ditador é o Bolsonaro. Não é não? Mas quem não gosta de opiniões divergentes é o Bolsonaro. Gente, esse negócio de regulamentar a mídia é ditadura. É por isso que o Lula gosta tanto das ditaduras. É por isso que o Lula, durante o governo dele e o governo do PT, ele patrocinou ditaduras. É por isso aqui. Porque ele flerta abertamente com regimes ditatoriais. Depois, meu queridinho, minha querida, não venha dizer, eu não sabia, eu não fui avisado. Foi. Tá aí, ele nem se esconde para falar de censura, para falar de ditadura. Bruna, hoje eu começo com você. Eu quero saber o seguinte: aqueles que criticam o Bolsonaro, que acham que nós temos um risco aqui no país em relação à nossa democracia, fazem o mesmo com essa fala do Lula? Pois é, ninguém está aí repercutindo nessa fala do Lula, ninguém está escandalizado com o fato de o Lula falar na cara que ele quer definir como é que a imprensa tem que trabalhar, ou seja, ele quer ditar as regras de como que cada um vai manifestar a sua expressão, de modo que a liberdade fica fora da jogada. Todo momento que você tem algum tipo de regulamentação, você diminui a margem de liberdade. E dependendo do grau de regulamentação, você pode deixar ela mínima. Por exemplo, você pode chegar ao absurdo de ter como simples norma, você pode falar bem do governo. Você pode falar bem do governo ou você pode ficar quieto. Então, a gente pode chegar a esse ponto, tá? Considerando que o PT tem essa característica de partido que vai devagarinho rumando para um projeto de poder estabelecido, onde ele não quer dividir, ele tem um problema muito sério com a alternância de poder. Né? Então, é um negócio que deveria escandalizar toda a imprensa. Mas não, as pessoas preferem ficar vendo quais foram as palavras que o Bolsonaro usou lá no cercadinho, né? Infelizmente, a gente tem essa história do 2 pesos, 2 medidas, a gente não tem uma avaliação correta. Muito porque também, Paulo, eu andei lendo algumas matérias de 2018 para cá, que falam sobre regulamentação da mídia, muito porque as pessoas evocam, né, alguns jornalistas, de maneira inteligente até, evocam que uma regulamentação seria para evitar a formação de oligopólio e monopólio. Eles evocam como argumento para a necessidade de uma regulamentação da mídia o fato de que poucas famílias dominam todos os meios de imprensa no Brasil. Contudo, não é verdade que a regulamentação necessariamente vai combater oligopólio e monopólio, porque na maior parte das vezes, só é possível haver oligopólio e monopólio por causa de regulamentação, né? Quando você quebra regulamentação, quando você deixa a sociedade livre para trabalhar, vence o melhor e o melhor aí incluído também quem tem mais recursos, quem tem mais tradição. Mas você abre espaço para que novas pessoas surjam, que tenham talento tal, e se associem e criem outras vias, né? Outros grupos aí que podem até não ter a mesma força que os tradicionais, mas aos poucos vão crescendo, aos poucos vão se impondo, se o mercado recebê-los bem, né? Então você deixa para que o mercado decida quem vai sobreviver e quem não vai. A gente está vendo aí, até a Globo está revendo aí muitas das suas atitudes, né? Muitas das suas escolhas, até a Globo está revendo pelas quedas drásticas de audiência. Então a gente vê que mesmo um meio de comunicação tão poderoso como a Globo tem de se curvar aí a necessidade aí de manter audiência. Então o mercado autorregulando todo tipo de serviço que você presta, ele funciona muito bem. E regulamentação sempre vai servir para auxiliar, né, alguns grupos e, em geral, quando se trata do PT, aqueles que são os amigos dos poderosos, os amigos do poder. A gente não precisa lembrar aqui que o Lula foi quem elevou aí ao status de nova oligarquia. Ele escolheu, né, os seus poderosos. Ele falou, não, eu vou empoderar você e você. Vocês vão ser os amigos do governo. Né? E eu não tenho a menor dúvida que com qualquer proposta de regulamentação da mídia, ele faria a mesmíssima coisa. Ele, ou por meio de um conselho, ou por meio de definir regras aqui e ali, ele acabaria elegendo quem são aqueles que têm o direito de falar e dando os argumentos os mais estapafúrdios possíveis. Contudo,
com consequências concretas, né, do tipo multa, fechamento, etc., por todos aqueles que ele considerasse, ele ou seu conselho, antidemocráticos. Então, o que vem aí, por aí, se o Lula ganhar a eleição, é para todos aqueles que respeitam a liberdade de expressão ficarem de cabelo em pé. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Não é de hoje que o PT defende isso, não é novidade. Eu me lembro muito bem, Serrão, na campanha de reeleição da Dilma, quando o partido pressionou a então candidata à presidência da República para colocar isso em voga, para colocar isso em destaque na sua campanha. Como é que você vê esse histórico do PT? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa é a proposta autoritária, nazi-comuno-fascista, petralha do Partido dos Trabalhadores. Eles entendem que a comunicação tem que ser centralizada, comandada e controlada pelo poder estatal. Por isso, o ex-presidente Lula, defendeu ontem, no fim de semana, essa regulamentação da mídia. É uma proposta absolutamente retrógrada, indevida, incompatível com a liberdade de expressão. O Estado, o poder estatal, não tem competência, não deve ter a capacidade de dirigir a atividade jornalística, sobretudo, que hoje é livre e hoje ela é exercida até por aqueles que trabalham sem ser jornalistas nos meios de comunicação virtuais. A novidade da internet foi essa. O jornalista especializado acabou, até porque esse jornalista não vem cumprindo, historicamente, o seu papel correto de homem que apura a informação com isenção, com liberdade, com objetividade, e aí deu lugar àqueles que estão fazendo esse papel muito melhor nas mídias alternativas. Os grandes veículos de comunicação se perderam no Brasil. A mídia brasileira precisa se reencontrar. Ela, durante muito tempo, ficou com a boca torta por causa do cachimbo da dependência da verba publicitária estatal. Bolsonaro veio, cortou grande parte dessa verba e aí aqueles veículos acostumados a mamarem na teta estatal tiveram um choque. E agora partem para cima do presidente Bolsonaro e tem o contraponto natural da mídia, que se expressa livremente, a mídia a favor do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Então nós estamos assistindo hoje um embate entre o novo e o velho. Esse velho que o PT defende, ele está acabando. Não há mais espaço para a velharia na comunicação. A comunicação precisa dessa liberdade, desse exercício livre que as redes sociais da internet têm viabilizado. Agora, o movimento é tão sério e tão grave que estamos tendo até espasmos de tentativa de censura nessa própria internet pelas grandes big techs. Mas é um movimento que tende a ser duramente combatido pelos consumidores e por aqueles que praticam a arte jornalística livre nesses meios de comunicação. A briga é dura, mas é uma briga que vai se intensificar e a tendência natural é por uma vitória da liberdade e não da opressão. A liberdade é a tendência natural do ser humano, desde que exercida com liberdade e responsabilidade. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, quer seguir a modernidade de países como Coreia do Norte,
Cuba, Venezuela e agora o Afeganistão, tentando criar mecanismos estatais de controle e censura dessa livre atividade jornalística. Isso não cabe, foi uma tentativa também fracassada a ideia de se criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que seria um instrumento para tutelar quem pode ser ou não jornalista. Essa era a intenção por trás daquilo que parecia uma coisa bacana. Não, vamos regulamentar a profissão. Mentira. Por trás estava o interesse de controle, dizer quem podia ser e quem não podia ser jornalista. Eu digo isso até porque eu comecei aqui na internet como blogueiro muito cedo. Desde o ano 2000, eu já pratico essa brincadeira de blog. E naquele momento, os blogueiros eram tratados como subjornalistas. Só que, dei sorte, eu já vinha como jornalista desde 1983. Então, o xingamento que era dado aos blogueiros não se aplicava a mim, mas muita gente sofreu esse preconceito. Então, é necessária cada vez mais liberdade, é uma luta permanente que a gente tem que ter com responsabilidade. Não gostou do que foi publicado? Recorra ao judiciário, por melhor ou pior que ele seja. Agora, censura prévia, censura econômica, excesso de regulamentação, isso é a vanguarda do atraso. Nós aqui estamos lutando no Brasil exatamente pelo contrário. O Brasil tem que ser desregulamentado. Temos milhões de leis em vigor que permitem ou o rigor seletivo ou o perdão conveniente. E Lula da Silva está soltinho da Silva exatamente por causa do perdão conveniente. Chega. Jair Bolsonaro veio a público durante o final de semana para rechaçar qualquer tentativa de regulação da mídia. E ele incluiu nesse rol também as mídias sociais. Nas palavras do presidente, ele recomenda, abre aspas, um estágio na Coreia do Norte ou em Cuba para quem defender uma espécie de controle do conteúdo divulgado. Fecha aspas. O posicionamento do presidente veio depois de discussões acaloradas envolvendo o papel das mídias sociais. Jair Bolsonaro manifestou-se a favor da liberdade de expressão e de imprensa que vem sofrendo ameaças no Brasil com atos de censura e violação de direitos por parte de membros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas sociais. Quem achar o contrário, recomenda um estágio na Coreia do Norte ou Cuba.